pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer o gabarito comentado da prova do TRT da 8ª região, a prova para o cargo de técnico judiciário da área administrativa. A banca foi o CESP e nós sabemos que o CESP tem um jeito de cobrar as questões de uma forma diferente de que nós estamos acostumados a ver para os tribunais do trabalho, que normalmente é a banca FCC, a Fundação Carlos Chagas. E dessa vez, porém, foi o CESP. A prova foi difícil, tanto para técnico quanto para analista. Eu analisei as duas provas, elas foram difíceis, cobraram principalmente para técnico muito além de noções de direito do trabalho, porém nada diferente do que vimos em sala de aula. Eu mencionei para vocês em duas aulas, pessoal, atenção, 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 isso cai em prova. E dito e feito, duas questões referentes à extinção do contrato de trabalho e quando mencionamos adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, eu ressaltei para vocês, pessoal, cai em prova, atenção, isso aqui é matéria de prova. E como eu falei, duas questões, uma de adicional de insalubridade e outra de adicional de periculosidade. Ambas caíram nas nossas provas. Então, vamos começar a analisar a nossa prova. A nossa questão é de número 26, vamos lá, onde inicia a parte de direito do trabalho. Então, vamos lá, pessoal, questão 26. Assinale a opção correta no tocante a férias. As férias serão concedidas por ato do empregador, necessariamente em um só período, nos 12 meses subsequente à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Pessoal, no primeiro momento que a gente olha essa alternativa, dá a impressão de que ela está correta. Sim, as férias serão concedidas a critério do empregador, isso está lá no artigo 134, mas não necessariamente em um só período, pois o parágrafo 1º do artigo 134 da CLT nos menciona a possibilidade de fracionamento das férias. Nós falamos isso em aula, que nós podemos fracionar as férias desde que respeite um período, tenha no mínimo 10 dias. Nós podemos fracionar, então, por exemplo, 30 dias de férias, porém um dos períodos tem que ter 10 dias. Então, essa alternativa A está errada. Vamos procurar a nossa alternativa correta. Alternativa B, aos menores de 18 anos e os maiores de 60 anos de idade, as férias serão concedidas de uma só vez. Pessoal, aos menores de 18 anos, correta, somente pode ser concedidas férias em um só período, não pode fracionamento. Porém, não é para os maiores de 60 anos, mas sim para os maiores de 50 anos que nós podemos, que não pode ser fracionada as férias. Então, aos menores de 18 e aos maiores de 50, não é possível fracionamento das férias. Isso está no parágrafo 2º do artigo 134 da CLT. Alternativa C, vamos lá. A concessão de férias terá de ser participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 60 dias. Pessoal, as férias têm que ser comunicadas por escrito, mas o prazo para essa comunicação não são 60 dias de antecedência, mas sim de no mínimo 30 dias de antecedência. Isso está lá no nosso artigo 135 da CLT. Então, essa não era a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima. Vamos ver a D, se essa era a nossa alternativa. O empregado, estudante menor de 18 anos de idade, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Pessoal, esse é o nosso gabarito. Isso é transcrição literal do artigo 136, parágrafo 2º da CLT. Abram a CLT aí e confiram. Exatamente isso que o parágrafo 2º do artigo 136 da CLT nos menciona. Que ao menor de 18 anos é garantido o direito de férias junto com as férias escolares. A letra D é o nosso gabarito. Mas se a gente achou o gabarito, vamos excluir a alternativa E? Não, pessoal, vamos ler a alternativa E. Sempre leiam todas
para depois vocês marcarem o gabarito correto, porque vai que a E está um pouquinho mais correta. É impossível, mas pode acontecer. Então, vamos dar uma olhadinha. Pessoal, a alternativa é: quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, o pagamento das férias deverá ser calculado com base no salário do último mês que preceder a concessão das férias. Gente, eu mencionei isso em sala. Trouxe ainda como que é calculado as férias de acordo com o recebimento. Se a pessoa recebe por mês, como que é calculado? Se a pessoa recebe por comissão, que é o nosso caso. Se a pessoa recebe por comissão, o parágrafo 3º do artigo 142 da CLT esclarece que o pagamento das férias será feito a partir da média dos últimos 12 meses que antecedem a concessão das férias. Ou seja, não é somente o mês anterior da concessão das férias que é utilizado com base quando a pessoa recebe por porcentagem, comissão ou viagem para o cálculo das férias, e sim os 12 períodos antecedentes. Ok, pessoal? Vamos lá para a nossa questão 27. Só tem que mexer aqui, porque a gente não conseguiu editar essa prova. Então, vamos lá. A próxima questão, a questão de número 27, que está na tela de vocês, ela menciona sobre os requisitos da relação de emprego. E ressalto, eu mencionei isso em sala, isso cai, é tema fácil, mas cai. Toda a prova de TRT cai uma questão em referente ao vínculo de emprego. Então, vamos ver a questão 27. São requisitos que caracterizam o vínculo de emprego. Alternativa A: continuidade, subordinação, impessoalidade e alteridade. Pessoal, continuidade, tá certo? Tá. Subordinação, tá certo? Tá certo. Impessoalidade? Não, pessoal. O artigo 3º da CLT traz que um dos requisitos da relação de emprego é a pessoalidade. Ou seja, eu tenho que me fazer presente todo dia para realizar o trabalho. Ou seja, o trabalho é realizado de forma pessoal. E a alteridade? Pessoal, a alteridade é controvertida. Vocês vão ver ali que nas questões eles trouxeram duas alternativas com alteridade, porém a alteridade estava junto com outra alternativa errada. Por quê? Porque parte da doutrina entende que a alteridade é um requisito essencial para a caracterização do vínculo de emprego, e a outra parte da doutrina entende que não, que é um requisito acidental, ou seja, ele decorre da relação de emprego. O que é a alteridade? A alteridade é o risco do negócio, que o empregador assume os riscos do negócio e esses riscos não podem ser passados ao empregado. Ou seja, se o meu negócio deu prejuízo, o meu empregado não pode arcar com esse prejuízo do negócio. É o princípio da alteridade. Por isso, na prova, eles nunca vão colocar a alteridade como requisito essencial, porque daria ensejo à anulação da questão. Então, a nossa alternativa correta é a impessoalidade. Alternativa B: onerosidade, pessoalidade, eventualidade e exclusividade. Pessoal, eventualidade e exclusividade não são características para o vínculo de emprego, para validar o vínculo de emprego. A eventualidade, o trabalho eventual, o trabalho esporádico, não caracteriza o vínculo de emprego. O que caracteriza é a habitualidade, a não eventualidade e a continuidade. E atenção aqui para fazer um parênteses para vocês. O CESP entende que continuidade é a mesma coisa que não eventualidade ou a mesma coisa que habitualidade. A continuidade, na verdade, ela é utilizada para os empregados domésticos, para caracterizar o vínculo dos empregados domésticos. Porém, o CESP adota para todos os empregados a expressão continuidade para caracterizar o vínculo de emprego. Ok, pessoal? A alternativa B não é nosso gabarito por causa da eventualidade e a exclusividade. O empregado não precisa ser exclusivo. Ele pode prestar serviço para qualquer pessoa. Ele pode ter 2, 3, 4 empregos, quanto ele quiser.
a exclusividade não é requisito para a caracterização. Alternativa C, vamos lá. Subordinação, continuidade, onerosidade e pessoalidade. Opa, acho que nós achamos nosso gabarito. Então, vamos ler novamente. Subordinação, correto, está lá no artigo 3º. Continuidade, correto, é sinônimo de não eventualidade, de habitualidade. Onerosidade, está ali no nosso artigo 3º? Está no nosso artigo 3º. E a pessoalidade, está no nosso artigo 3º? Sim, está também no nosso artigo 3º da CLT. Então, o nosso gabarito é a alternativa C. Vamos só analisar as próximas para ver. Alternativa D. Eventualidade, não. Pessoalidade, sim. Onerosidade, sim. E subordinação jurídica, sim. Porém, não está correta a eventualidade que temos que, para ser, tem que ser contínuo, habitual o trabalho. A alternativa é onerosidade, sim. Exclusividade, não, pessoal. Subordinação jurídica, sim. Alteridade, sim e não, mas aqui é não pelo entendimento. Então, a exclusividade e a alteridade não são requisitos para a caracterização do vínculo de emprego. Então, o nosso gabarito da questão 27 é a alternativa C. Vamos para a próxima, questão 28. Olha lá, pessoal, o que eu mencionei do adicional de insalubridade. Questão 28. Com relação ao adicional de insalubridade, assinale a opção correta. Alternativa A. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade cessará com a eliminação do risco à saúde. Pessoal, a gente leu, tá correto, né? Só que vamos dar umas olhadinhas nas outras alternativas para ver se tem alguma que está mais correta que essa, mas a princípio o nosso gabarito seria a alternativa A. Então vamos para a próxima, alternativa B. Constatado que a atividade é insalubre, o empregado tem direito ao recebimento do adicional respectivo no percentual de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações. Pessoal, o adicional de insalubridade não é sobre 30%. O adicional de insalubridade, ele é de acordo com o grau de exposição, podendo ser no montante de 10%, 20% ou 40%, se essa exposição é pouca, média ou máxima. Então, o valor, o percentual do adicional é de 10%, 20% e 40%, calculado sobre o salário mínimo. Então, a alternativa B está errada. Vamos para a alternativa C. O adicional de insalubridade não integra a remuneração para o cálculo do FGTS. Pessoal, falso, falso. A súmula 139 do TST fala totalmente ao contrário. Fala que o adicional integra a remuneração para todos os efeitos legais. Enquanto o adicional de insalubridade está sendo percebido pelo empregado, esse adicional integra a remuneração para todos os efeitos legais. É a súmula 139 do TST. Então, a nossa alternativa C está errada. Vamos para a alternativa D. O adicional de insalubridade não pode ser suprimido, pois implica redução salarial. Pessoal, o adicional pode sim vir a ser suprimido quando eliminados os riscos à saúde. Menciona, é a súmula 80 do TST e o artigo 194 da SLT fala que quando cessados os riscos à saúde, o adicional de insalubridade deixará de ser pago e isso não implica em redução salarial, pois o adicional de insalubridade, periculosidade e assim como o adicional noturno são considerados como salário-condição, ou seja, eles precisam de uma condição para ser pagos. Cessada essa condição para a razão de qual fazia-se o pagamento, não há mais por que continuar a pagar, ou seja, um salário-condição. Cessou a condição para a qual ele estava sendo pago, não tem mais por que continuar ainda. Ele não integra a remuneração, fazendo com que o empregador não possa mais tirá-lo dele. Enquanto ele está sendo concedido, ele integra sim a remuneração, mas não de forma
perpétua, ele não vai ser contínua. Cessada a condição, para de ser pago adicional e não implica em redução salarial. Ok, pessoal? A alternativa D está incorreta. Vamos para a alternativa E. O adicional de insalubridade é fixado por lei no percentual de 10, 20 ou 30%, conforme o grau mínimo, médio ou máximo. Pessoal, o adicional é de 10, 20 ou 40%, de acordo com o grau médio, grau pouco, médio ou máximo de exposição. Então, é 10, 20 e 40%. Por isso, o nosso gabarito da questão 28 é a alternativa A, ou seja, o direito do recebimento do adicional de insalubridade cessará com a eliminação dos riscos à saúde. Então, gabarito nosso, alternativa A. Vamos para a próxima questão, questão 29. Assinale a opção correta com referência às comissões de conciliação prévia. Alternativa A. As comissões de conciliação prévia têm prazo de 20 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado. Falso, pessoal, essa alternativa está errada. O prazo que as CCPs têm, a comissão de conciliação prévia, para analisar o pedido do interessado é o prazo de 10 dias. Está lá no nosso artigo 625F da CLT. Então, o prazo que a CCP tem para analisar são 10 dias e não 20 dias, como eu trouxe a alternativa. Então, essa alternativa está falsa. Vamos para a próxima, alternativa B. Na mesma localidade e para a mesma categoria, podem existir comissão de empresa e comissão sindical. Verdadeira, pessoal. A princípio, a alternativa B é o nosso gabarito. Isso está disposto no artigo 625A da CLT, em que as CCPs podem ser instituídas no âmbito da empresa e no âmbito dos sindicatos. Ou seja, eu posso ter duas CCPs na mesma localidade, no âmbito da empresa e do âmbito do sindicato. E quando isso existir, essas duas CCPs na mesma localidade, o interessado poderá optar por qual submeter. Ok, pessoal? Então, a princípio, a alternativa B é o nosso gabarito, mas vamos dar uma olhadinha nas outras, porque elas estão erradas. Alternativa C. Somente poderá existir comissão de conciliação prévia no âmbito do sindicato. Falso, pessoal, pois ela vai contra o artigo 625A da CLT, ou seja, ela é totalmente contrária à nossa alternativa correta, porque nós podemos ter as CCPs tanto no âmbito do sindicato quanto no âmbito das empresas. Alternativa D, pessoal. O prazo prescricional será interrompido a partir da provocação da comissão de conciliação prévia? Não, pessoal. O prazo prescricional, eu falei, ressaltei para você, o que ele acontece? Ele é suspenso, ele suspende. Então, o prazo prescricional é suspenso, não é interrompido como trouxe a alternativa. Está lá no artigo 625G da CLT, em que o prazo prescricional é suspenso. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Alternativa E. O termo de conciliação é título executivo judicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas ressalvadas. Falso, pessoal. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial. Isso aqui é a pegadinha do examinador e ele trouxe em quase todas as questões pegadinhas. Eu falei para vocês que examinador não é coisa de Deus, ele vive num mundo paralelo e o CESP nos mostrou isso, que examinador é olho junto, ele é do mal, ou seja, ele excluiu a palavrinha extra e trocou por judicial. Então, o título executivo é judicial? Não, pessoal, é extrajudicial. Ok? Então, o nosso gabarito da questão 29 é a alternativa B. Vamos para a próxima, questão 30. Questão 30. A propósito do intervalo intrajornada, assinale a opção correta.
Alternativa A. O intervalo de descanso será computado na duração do trabalho? Falso, pessoal. O parágrafo 2º do artigo 71 da CLT nos menciona, ao contrário, que o intervalo de descanso não será computado na duração do trabalho. Ou seja, se você trabalha 8 horas diárias, tem 1 hora de descanso, essa sua 1 hora de descanso, ela não é computada na sua duração da jornada de trabalho. Ou seja, você fica no ambiente de trabalho durante 9 horas. Ok, pessoal? Alternativa B, vamos dar uma olhadinha. O limite mínimo para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato ministerial quando, entre outros requisitos, for verificado que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado como horas suplementares. Pessoal, essa é a nossa alternativa correta. Isso está no parágrafo 3º do artigo 71 da CLT. Lá fala, aqui ele trouxe a alternativa B, trouxe entre outros requisitos. O outro requisito é que seja ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho para possibilitar essa redução do intervalo. Então, a princípio, a alternativa B é a alternativa correta, mas vamos ver as outras alternativas, por que elas estão erradas. A alternativa C. Nos serviços permanentes de mecanografia, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo, corresponderá um repouso de 10 minutos, deduzidos da duração normal do trabalho. Pessoal, essa alternativa está falsa. Por quê? Qual que é o erro dela? Muitos alunos me mandaram um e-mail, mandaram mensagem pelo Facebook perguntando, professora, por que a alternativa C está errada? Essa questão tem que ser anulada. Não, pessoal. Isso foi pegadinha do examinador. Examinador não é coisa de Deus e aqui ele fez uma sacanagem gigantesca com vocês. O artigo 72 da CLT, até a vírgula em que está ali, nos serviços permanentes, corresponderá a um repouso de 10 minutos, até ali está certo, até ali a vírgula, a alternativa está correta. Transcrição literal do artigo 72. O que ele fez? Ele tirou a palavrinha não. Ou seja, não são deduzidos da duração normal do trabalho. Esses repousos, eu falei daqueles serviços especiais, trouxe serviços de mecanografia e também das câmeras frigoríficas, que esses intervalos, essas atividades especiais, eles são computados na jornada de trabalho. Ou seja, se o empregado trabalha 8 horas digitando, esses intervalos a cada 90 minutos de trabalho tem um intervalo de 10 minutos, esse intervalo é sim computado dentro da sua jornada de 8 horas. Então, dentro das 8 horas, ele tem a cada 90 minutos de trabalho um intervalo de 10 minutos para repouso. Então, é isso que menciona o artigo 72 da CLT, ou seja, não são deduzidos da duração normal do trabalho, não são descontados. É isso que ele trouxe para a gente. Esse foi a pegadinha que ele trouxe para a gente. Por isso, essa alternativa C está errada, pessoal, ela é incorreta. Então, vamos para a próxima, alternativa D. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração ultrapasse 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação não inferior a 2 horas. Pessoal, falso. Nas jornadas acima de 6 horas, até 8 horas, o intervalo para repouso e alimentação é de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Ou seja, é no mínimo 1 e no máximo 2, não inferior a 2. Ok, pessoal? Essa alternativa D está errada. A alternativa E. Não excedendo 4 horas o trabalho, será obrigatório um intervalo de 15 minutos. Falso, pessoal. Se a duração do seu trabalho é de até 4 horas diárias, não há período, não há intervalo para repouso e alimentação. Se ele for superior a 4 e não superior que 6 horas, o intervalo para repouso e alimentação, aí sim que será
de 15 minutos, mas o trabalho não superior que 4 horas diárias não tem intervalo para repouso e alimentação. Ok, pessoal? Então, o nosso gabarito da questão 30 é, de fato, a alternativa B. Vamos para a próxima, questão 31. A respeito do contrato de trabalho por prazo determinado, assinale a opção correta. Vamos lá. O contrato em apreço não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. O contrato em apreço, o contrato em questão, o contrato ora analisado. É isso que a alternativa quer trazer, que o contrato por prazo determinado não pode ser estipulado por mais de 2 anos. Correta, pessoal. A alternativa A está correta. Artigo 445 da CLT. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. A alternativa B. O contrato de experiência não pode perdurar por mais que 60 dias. Falso, pessoal. O contrato de experiência não pode ter prazo superior que 90 dias. Parágrafo único do artigo 445 da CLT. Então, o contrato de experiência, ele tem vigência máxima de 90 dias e não 60 dias, como trouxe a alternativa. Então, a alternativa B está incorreta. Vamos para a alternativa C. Acompanhem comigo. O contrato em questão somente será válido em serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do contrato. Falso, pessoal. O contrato em questão não será somente válido em serviço. Nós vimos ali nas nossas aulas, no parágrafo 2º do artigo 443 da CLT, traz as possibilidades para a formalização de um contrato de trabalho por prazo determinado. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique atividades em caráter transitório e o contrato de experiência. Ou seja, nós temos 3 possibilidades do parágrafo 2º do artigo 443 da CLT, em que é possível celebrar um contrato por prazo determinado. Então, a alternativa C está errada. Vamos para a próxima, alternativa D. Considera-se contrato de trabalho por prazo determinado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Pessoal, pegadinha de novo. Ele trocou a palavra determinado ele trocou a palavra indeterminado, que é a letra de lei do artigo 452 da CLT, pela alternativa que ele trouxe por prazo determinado. Não, pessoal, considera-se contrato de trabalho por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses. Então, se eu vier a fiz um contrato de trabalho por tempo determinado com o empregado, passou, em um período menor que 6 meses, eu realizei outro contrato por prazo determinado, esse novo contrato será tido como contrato por prazo indeterminado e não determinado, como trouxe a alternativa D. Isso está lá no artigo 452 da CLT, então nossa alternativa é falsa. Vamos para a última, o contrato de experiência não é considerado como contrato por prazo determinado. Falso, pessoal. A linha C do parágrafo 2º do artigo 443 da CLT traz que o contrato de experiência é uma das modalidades do contrato por prazo determinado. Então, o nosso gabarito da questão 31 é a alternativa A. Vamos para a próxima, questão 32. Ah, tá aqui na tela já. Calma aí, pessoal. Tá meio complicado aqui. Então, vamos lá. Questão 32. Olha lá, adicional de periculosidade. Assinale a opção correta acerca do adicional de periculosidade. A alternativa A. Mesmo quando exposto de forma eventual ou extremamente reduzida a condição de risco, o empregado faz jus ao adicional de periculosidade. Falso, pessoal. Eu mencionei para vocês que o adicional será pago quando for contínuo
ou de forma intermitente. Eu fico determinado período, volto, fico outro determinado período e volto. É pago em condições intermitente ou permanente. A exposição eventual, habitual, extremamente rápida, não faz jus à percepção do adicional de periculosidade. Quem nos menciona isso é a súmula 364 do TST. Então, essa alternativa A está errada. Vamos para a próxima, alternativa B. Fará jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeite-se às condições de risco. Esse adicional será indevido apenas quando o contato se der de forma eventual, assim considerado fortuito, ou o que, sendo habitual, se der por tempo extremamente reduzido. Pessoal, essa é a redação da súmula 364 do TST. Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Ela é a súmula 364 do TST. Vamos para a próxima, alternativa C. O adicional de periculosidade incide sobre as gratificações e prêmios. Falso, pessoal. O parágrafo 1º do artigo 193 da CLT menciona que o adicional de periculosidade ele é pago sobre o salário básico, ou seja, sem as gratificações, prêmios e demais vantagens percebidas pelo empregado. Então, ele é calculado somente sobre o salário básico, sobre o salário base do empregado, não contando junto as gratificações e demais vantagens recebidas. Então, a alternativa C é a alternativa errada. Vamos para a alternativa D. O adicional de periculosidade é fixado por lei no percentual de 10, 20 ou 30%, conforme o grau mínimo, médio ou máximo. Pessoal, aqui ele misturou periculosidade com insalubridade. Falso! O adicional de periculosidade é no valor de 30% sobre o salário base. Seja a exposição média, máxima ou pouca. Não tenha isso aqui no adicional de periculosidade. Ele é 30% quando o empregado trabalhar em situações de risco, com explosivos, inflamáveis, rede de energia elétrica ou vigilância pessoal ou patrimonial, são as possibilidades, as hipóteses em que o adicional de periculosidade será devido ao empregado no percentual de 30% sobre o salário base. A alternativa é: somente faz jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente a condições de risco. Falso, pessoal. A súmula 364 fala que o adicional será pago também nas hipóteses de contato intermitente. Então, o nosso gabarito da questão 32 é a alternativa B, que é a tradução da súmula 364 do TST. Vamos para a próxima, questão 32. Opa, pessoal, desculpa, questão 33. A 32 foi do periculosidade e o nosso gabarito alternativa B. Vamos para 33. No que se refere a contrato de trabalho, assinale a opção correta. O contrato de trabalho pode ser tácito? Pode sim. Então, a princípio, a alternativa A seria o nosso gabarito. Por quê? Porque no direito do trabalho vigora a informalidade, que o contrato de trabalho pode ser um acordo tácito ou expresso, verbal ou por escrito. Ou seja, de qualquer maneira que você o celebrar, ele estará vigorando, estará valendo, ou seja, rege a informalidade, segundo os artigos 442 e 443 da CLT. Então, a princípio, a alternativa A seria o nosso gabarito, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Alternativa B. A condenação criminal, mesmo com a suspensão de pena, é motivo para aplicação de justa causa por parte do empregado? Pessoal, a condenação criminal, mesmo com a suspensão da pena? Não, pessoal. O artigo 482, na sua linha D da CLT, traz que para ser hipótese de justa causa para o empregado, a condenação criminal tem que ser
transitada em julgado e não deve haver a suspensão da pena. Por quê? Porque se houver a suspensão da pena, o empregado poderá ainda assim continuar exercendo seu trabalho. Porém, se não houver a suspensão da pena, como que o empregado preso numa pena privativa privativa de liberdade poderá ainda continuar a exercer o trabalho? Ele pode estar preso e ir trabalhar? Não pode, pessoal, não é possível. Então, a alternativa B está errada, porque a condenação criminal transitada em julgada, mesmo com a suspensão da pena, não é motivo para aplicação. Só se ocorrer aqui, só se não ocorrer a suspensão da pena, é que a condenação criminal poderia ser sim motivo para justa causa. E atenção, é condenação criminal transitada em julgada quando não houve a suspensão da pena. Então, nós temos condenação criminal, trânsito em julgado e não suspensão da pena. Ok, pessoal? Então, a alternativa B está falsa. Vamos para a alternativa C. Na hipótese de término de contrato por culpa recíproca, inexiste pagamento de indenização de aviso prévio? Falso, pessoal. O artigo 484 da CLT e a súmula 14 do TST nos menciona aqui: na extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca, a indenização, as verbas rescisórias, será paga a metade, ou seja, somente 50% é que o empregado terá direito das suas verbas rescisórias. Aviso prévio, 13º, férias proporcionais serão reduzidas à metade, conforme trata o artigo 484 e a súmula 114 do TST. Mas ainda assim, é devido metade do aviso prévio, metade do 13º e metade das férias proporcionais são devidas, pessoal. Então, 50% do aviso prévio, férias e 13º é devido. Não existe a possibilidade de não pagamento do aviso prévio quando é por culpa recíproca. Tem sim, porém reduzido à metade. Então, a alternativa C está falsa. Vamos para a alternativa D. Não é possível redução salarial, nem mesmo mediante convenção ou acordo coletivo. Falso, pessoal. O artigo 7º, inciso 6º da nossa Constituição Federal, traz o princípio da irredutibilidade salarial. Porém, o salário pode ser reduzido mediante negociação coletiva, ou seja, mediante acordo ou convenção coletiva, pode sim o salário dos empregados ser reduzido. Então, a alternativa B está falsa. Vamos para a alternativa E. Na ausência de norma coletiva, o regime de trabalho será de 40 horas semanais. Falso, pessoal. O artigo 58 da CLT e o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal instituíram a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E o inciso 13 do artigo 7º da Constituição trouxe que é possível a redução da jornada somente mediante negociação coletiva, ou seja, acordo ou convenção coletiva. Então, por acordo e convenção coletiva, é possível sim ser reduzido. Mas a jornada normal de trabalho é de 44 horas semanais e 8 horas diárias, e não de 40 horas semanais. Ok, pessoal? Então, o nosso gabarito da questão 33 é a alternativa A. E vamos para a nossa última questão, questão 34. Vamos lá. O empregado ajuizou reclamatória trabalhista contra sua empregadora, alegando em suma que fora demitido por justa causa, deixando de receber as verbas rescisórias devidas. O reclamante ingressou com a ação, pleiteando o afastamento da justa causa e o pagamento das verbas rescisórias. Por sua vez, a reclamada apresentou sua tese defensiva, alegando que a demissão ocorreu por justa causa em razão do reclamante ter agredido seu superior hierárquico. Quando do julgamento do feito, o juiz reconheceu que tanto o reclamante quanto a reclamada participaram do evento que determinou o fim do contrato com igual culpa, ou seja, com culpa recíproca. Com referência a essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos ver nossas alternativas, então. A alternativa A.
O empregado terá direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Pessoal, correto! O nosso gabarito aqui nos menciona a súmula 14 do TST, em que quando o contrato é extinto por culpa recíproca, ou seja, a indenização é reduzida à metade, ou seja, 50% do aviso prévio, do 13º e das férias proporcionais. Então, a alternativa A está correta. Vamos dar uma olhadinha nas próximas. Alternativa B. O empregado terá direito a 50% do valor do 13º salário e das férias proporcionais e 100% do aviso prévio. Falso, pessoal, é 50% de tudo. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. O empregado terá direito a 50% do valor das férias proporcionais. As demais parcelas, 13º salário e aviso prévio, devem ser solvidas no percentual de 100%? Não, pessoal, tudo é 50%, como menciona a súmula 14 do TST. Alternativa D. Todas as rubricas deverão ser adimplidas em sua totalidade pelo empregador, com exceção do aviso prévio, que nem sequer é devido na situação considerada. Falso, pessoal, aviso prévio é sim devido ainda na hipótese de culpa recíproca, porém, a metade do aviso prévio, como traz a súmula 14 do TST. Então, a alternativa D está incorreta. A alternativa E. O empregado terá direito a receber a integralidade das verbas rescisórias sem qualquer dedução. Falso, pessoal, ele não tem direito a 100% das verbas, ele tem direito a 50% das verbas rescisórias, de acordo com o artigo 484 da CLT e da súmula 14 do TST. Então, o nosso gabarito da questão 34 é a alternativa A. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos a nossa correção de direito do trabalho. A prova não foi fácil, como nós podemos perceber na nossa correção. O examinador, que é olho junto, não é coisa de Deus, aquilo lá anda no mundo paralelo, ele trouxe muitas pegadinhas, tirando palavras, trocando palavras em muitas alternativas, porém, tudo que nós vimos durante as nossas aulas foi devidamente cobrado em prova. Inclusive as exceções, como é calculado as férias, eu mencionei para vocês, eu trouxe que as comissões são calculadas com os 12 meses antecedentes à concessão. Então, nós vimos nas aulas tudo que foi cobrado em prova. Por isso eu tenho certeza que você, aluna da prova concursos, gabaritou direito do trabalho, porque nós vimos todas as questões em sala de aulas e eu ressaltei ainda, pessoal, atenção, adicional de periculosidade na nossa prova, 2 questões de segurança e medicina do trabalho a respeito do adicional de periculosidade e insalubridade. Mencionei que requisitos da relação de emprego sempre caem em prova. Uma questão, contrato de trabalho, pessoal, por prazo determinado ou indeterminado, eles sempre cobram algumas especificações. Cobrou extinção do contrato de trabalho, trouxe a hipótese de culpa recíproca para nós na nossa prova. Então, tenho certeza que vocês, alunos da prova, fizeram uma ótima prova na matéria de Direito do Trabalho e sintam-se já vitoriosos, porque foi uma prova difícil para o cargo de técnico judiciário. Ele não cobrou de vocês somente noções do Direito do Trabalho, ele cobrou, sim, conhecimento do Direito do Trabalho. Então, essa foi a nossa correção, foi o nosso gabarito comentado para você, do aluno da prova concursos, conferir ali seu gabarito na matéria de Direito do Trabalho. Espero ter contribuído por estudo de vocês. Estava aqui nas minhas orações rezando para a aprovação de vocês, para que vocês fizessem uma prova tranquila, calma, que Deus iluminasse vocês e tenho certeza que esse vai ser o resultado de vocês, o resultado positivo. Então, pessoal, até o nosso próximo gabarito comentado, até nossas próximas aulas, eu espero encontrar vocês nos nossos próximos cursos. Até lá, pessoal, bons estudos para vocês. Tchau, pessoal!